sido convidada para falar sobre esse tema. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre essa diferença básica que é necessário fazer entre depressão e tristeza. A nossa sociedade tem muito pouca resistência à dor, ao sofrimento emocional. Então, uma pessoa que está triste por uma perda real, não necessariamente está deprimida. A tristeza se torna parte de um quadro depressivo quando essa tristeza é crônica, é insuperável, ela incapacita a pessoa de fazer as coisas da vida cotidiana. Então, a pessoa passa a perder o poder e a autoridade sobre a própria vida por causa do sentimento da tristeza. Então, onde é que está o fio da meada? O que foi que fez com que essa pessoa acabasse desenvolvendo esse rótulo de depressão? Algumas pessoas encaram muitas dificuldades de lidarem com a subsistência, da subsistência básica, primária, de alocação de seus recursos materiais para pagar aluguel, botar os filhos na escola, sofrem as consequências de uma crise socioeconômica grande. E isso é uma das coisas que pode levar a pessoa a um quadro depressivo. Então, do ponto de vista do Genshin Jitsu, a gente teria uma primeira abordagem, que a gente chama de primeira profundidade, que é tratar daquela sensação de impotência frente à vida material que a pessoa pode ter. Então, ela sente que ela não é capaz de gerar os recursos que ela necessita para a manutenção dela ou da família dela. E isso a coloca num quadro de tristeza profunda por conta dessa impotência e incapacidade de gerar recursos, e isso se transforma num círculo pernicioso, vicioso, porque ela se sente incapaz, ela fica triste, ela se ausenta do trabalho. A gente sabe que a depressão é um dos fatores de maior índice de absenteísmo no trabalho, é o estado depressivo, e porque ela falta, ela é cada vez menos produtiva no trabalho dela, ela corre até o risco de perder o emprego que ela tem, e isso só vai piorando a situação material que ela tem cada vez mais. Um outro nível que a gente pode pensar é da tristeza por uma perda real. A pessoa perde um ente querido, perde um filho, ou perde uma relação amorosa, e ela se ensimesma por causa dessa perda. Então, ela sofre a perda e se tira da condição de encontrar fatores de alegria na vida. Então, ela já não sai mais com os amigos, ela não tem mais o hobby que ela gostava tanto de fazer, ou ela gostava de dançar, ou gostava de sair para passear com o cachorro, e ela já não faz mais isso porque ela está imersa nesse luto muito profundo. Então, isso é um outro nível de atuação no qual o Genshin Jitsu pode ajudar. Ele vai trabalhar esse estado de depressão que foi gerado por um luto muito profundo. Uma terceira coisa que a gente pode pensar são os estados depressivos gerados pela perda do poder, no sentido de que as coisas não estão acontecendo da forma como eu gostaria que acontecessem. Então, na minha vida familiar, no meu emprego, ou em relação a um filho, qualquer situação que pareça que você perdeu o controle sobre a realidade à sua volta. Isso pode desencadear um quadro depressivo e uma outra forma do Genshin Jitsu abordar. E aí tem uma outra instância, que é a instância do medo profundo, mas um medo que não tem uma razão específica de ser. A pessoa tem uma vulnerabilidade, uma fobia, alguma coisa que não é explicada. Por exemplo, tem medo de andar de elevador, ou tem medo de andar de avião, ou tem medo de ficar num lugar alto. Não tem uma explicação racional para esse medo, mas ela se sente constantemente temerosa de que algo ou alguma coisa vai botar a vida dela em risco. Os sintomas da síndrome do pânico, eles são o superlativo desse estado de medo muito profundo e sem um objeto definido. É uma pura vulnerabilidade que a pessoa tem a respeito de como ela se sente na vida, permanentemente ameaçada, sem que essa ameaça tenha um cunho real, um cunho que possa ser, você está sendo assaltado, então ali sua vida realmente está sendo ameaçada. Não, é um medo mais interno, e a gente também tem como trabalhar com esses medos que não têm um objeto externo definido. Uma outra fonte também dos estados depressivos
Me parece que é a falta de possibilidade de eu expressar aquilo que eu realmente sou, a minha real natureza. Então eu tenho algum tipo de personalidade que parece que não se adequa bem ao sistema familiar onde eu estou inserido ou ao meu sistema de trabalho. Então eu preciso botar máscaras, inventar personagens, porque eu imagino que se eu for da forma como eu sou realmente, eu não vou ser aceito, eu não vou ser apreciado, eu não vou ser valorizado. Então eu busco saber, naquela plateia, seja a plateia no meu âmbito familiar, ou no meu âmbito profissional ou social, o que as pessoas esperam de mim? Qual personagem eu vou encarnar que vai fazer mais sucesso? Vai fazer com que eu tenha maior aceitação, com que eu seja mais valorizado. E de tanto eu deturpar o que eu sou realmente, na minha real natureza, e encarnar esses personagens, eu vou me distanciando daquilo que é o meu ser perfeito. E isso é um gasto de energia absurdo e pode gerar um quadro depressivo, porque num determinado momento nem eu sei mais quem eu realmente sou, do que eu realmente gosto, quais são as minhas reais aspirações. É um momento de desconexão com a minha força espiritual. No Jinshin-Jitsu, a gente costuma dizer que muitos dos quadros depressivos vêm dessa sensação de desconexão com a fonte. Em algum momento, nós todos viemos de um centro de luz e uma dessas fagulhas de luz se materializou individualizadamente como o que eu sou ou como o que cada uma das pessoas é. Só que nesse momento em que eu tenho essa coragem de sair desse centro de luz principal e vir para a manifestação individualizada, eu posso gerar uma sensação de separação com essa fonte. E durante esse processo de materialização da energia se transformando corpo físico, corpo mental, corpo emocional, muitos outros episódios de aparente separação podem ocorrer. E essa, a mim, me parece ser a causa principal dos quadros de depressão. Quando você perde a ligação com aquele lugar que é a sua bateria cósmica, a sua fonte de energia principal. Você se sente desconectado da fonte que deu origem a você. E aí, cada pessoa no seu sistema de crença vai ter um nome para essa fonte. Mas a sensação de desligamento dessa fonte gera muito medo. É como se eu tivesse sido convidado por uma viagem de 10.000 quilômetros e me tivesse sido dito que eu tinha aquele carro com só um tanque de gasolina e eu tenho que rodar esses 10.000 quilômetros com aquele pouco combustível. Se eu não sei que eu vou ser reabastecido a cada trecho dessa jornada, se eu não tenho certeza de que o lugar da onde eu vou tirar os recursos para fazer essa jornada está disponível para mim, eu fico muito intimidado, eu nem começo a jornada, porque como é que eu vou fazer dali a alguns quilômetros quando eu não tiver mais o combustível? Por outro lado, se eu tenho certeza da conexão com essa fonte, essa força de vida, o entusiasmo, a alegria, o prazer, o lugar onde eu recebo a força cósmica, se eu sei que a cada pouco isso está sendo reposto, eu sigo leve meu caminho. Eu não preciso carregar malas pesadas, eu posso caminhar leve, porque eu sei que o que eu preciso vai ser reposto a qualquer momento, e eu não tenho mais medo, porque quem está conectado na luz está iluminado. Quem está iluminado não anda na sombra, não tem tanto medo assim. O trabalho do Jinshin-Jitsu, basicamente, é restabelecer naquele corpo a confiança da ligação dele com a fonte que provê tudo o que ele precisa. Quando você restabelece essa conexão, quando você restabelece esses caminhos energéticos, e são muitos, 144.000 caminhos energéticos, passando por 26 centrais de energia bilaterais, são 52, portanto. Imaginem uma malha de energia que percorre todo o seu corpo por 52 centros principais de energia. O que acontece quando um ou mais desses centros, por causa do estresse da vida cotidiana, dos hábitos mentais, dos hábitos alimentares, das imposições que nos são dadas pelas circunstâncias externas,
O que acontece quando esses centros vão ficando desarmonizados? O que acontece com esses rios de energia que passam por esses centros quando esses centros estão desarmonizados? Vão gerando fulcros energéticos no corpo. Às vezes aparecem como doença física, às vezes aparecem como doença emocional, às vezes aparecem como doenças psíquicas, psiquiátricas graves. Mas a gente sabe que a fonte, a origem é uma só, é a desconexão com a fonte principal de energia ou a impossibilidade que essa fonte principal de energia tem de percorrer o corpo harmoniosamente. Essa impossibilidade da energia transitar sem impedimentos pelo corpo é o que resulta nos rótulos de doenças mais variadas possíveis, incluindo a depressão.